Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ex-Edu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Edu, nas últimas semanas, o debate tomou conta aqui envolvendo uma decisão da Justiça de Minas Gerais, envolvendo inicialmente uma absolvição, de um réu por estupro de vulnerável. Houve uma reviravolta no caso, depois que ganhou uma comoção nacional. Envolvia uma menina de 12 anos e um homem de 35, não é mesmo? Uma coisa absurda, né? Sim. Coisa absurda. Inexplicável. Sim. A gente precisa deixar isso muito claro. Isso é estupro de vulnerável. É estupro de vulnerável. E vamos tentar decompor a legislação em alguns níveis. Vamos começar pela Constituição Federal. A gente vem repetindo isso aqui reiteradas vezes. A criança, na nossa Constituição Federal, ela é colocada como hipervulnerável. Ela está no centro da proteção constitucional. Tudo que envolve, tudo que diz respeito à criança tem que ser tratada com um olhar bastante especial e específico. A nossa Constituição considera a criança objeto de proteção, tem que ser protegida. Vamos migrar, vamos descer um pouco o nível da legislação e vamos para o nosso Código Civil. O Código Civil vai deixar muito claro que não é possível o casamento com alguém que não esteja em idade núbia, ou seja, abaixo dos 16 anos. A partir de 16, só com autorização dos pais, ou se a negativa dos pais for injusta, com a supressão, o suprimento dessa autorização pelo juiz que vai analisar o caso, o promotor vai ser ouvido. No Código Penal, nós temos a tipificação do estupro de vulnerável, que é quando alguém mantém relações com alguém que não tenha idade para entender o que está acontecendo. Então, a desculpa, porque não é fundamento, porque você não pode chamar de fundamento, dizer, mas já existe uma família constituída, mas porque ela consentiu. Não. Primeiro, Fernanda, outro detalhe que a gente vai ver na legislação civil é que o menor, nessa idade, a criança, ela não tem capacidade de consentimento. A lei não autoriza a uma criança a consentir absolutamente nada. Ainda mais quando a gente está falando de consentir o uso, eu não consigo encontrar uma palavra melhor, mas o uso do seu corpo, que deveria ser um templo sagrado, que deveria ser algo bastante protegido, porque isso mexe com tudo numa criança. Aí você autorizar um adulto, um homem, um senhor de 35 anos a manter relações sexuais com uma criança de 12, isso escapa a qualquer tentativa de compreensão. Eu não consigo, Fernanda, começar a entender isso. Sabe quando você tem dificuldade, assim, vamos tentar ver o que essa decisão está dizendo, para ver se a gente acha algum fundamento, algum ponto de razoabilidade. E desculpa, talvez seja uma deficiência minha, mas eu não consigo sequer começar a pensar nisso. Sabe, Fernanda? Assim, tentaram normalizar a situação, né, Zedu? Ainda com base aí numa decisão envolvendo um desembargador, ou seja, a última instância lá da região, né? Mas é absurdo de qualquer jeito. Como desembargador... E houve uma gritaria nacional. Se o Papa tivesse dito, ia ser tão absurdo quanto. Sabe, se o presidente do Supremo Tribunal tivesse dito, ia ser absurdo do mesmo jeito. A nossa sociedade não pode tolerar isso. E aí você ia dizendo sobre a gritaria que nós acabamos assistindo no Brasil, uma comoção nacional. E eu confesso que fiquei orgulhoso do nosso povo quando vi essa comoção. Eu também. Quando acompanhei essa comoção. É sinal que a nossa sociedade ainda tem princípios, ainda tem valores e que não vai se deixar levar por justificativas estapafúrdias de alguém que
por acaso ostenta um cargo que lhe dá um certo poder, né? Então, assim, que bom que a nossa sociedade reagiu, que bom que o CNJ entrou em campo, que bom que essa decisão foi revertida pelo próprio desembargador, né? E o desembargador, inclusive, que ao longo, né, dessas semanas, acabou virando o próprio alvo de novas denúncias, agora de familiares, né, que se sentiram ameaçados e até coagidos em tentativas de abuso. Pois é, aí você vê como é que as coisas funcionam, né? Eu não posso julgar o desembargador pelos atos que ele eventualmente tinha praticado, porque eu não tive acesso a documentos que me permitam ter uma opinião ou formar um juízo de valor. Mas a gente ouviu isso sim, e a se confirmarem essas denúncias que fizeram contra ele, a coisa vai ganhar uma gravidade muito maior, porque aí nós estaríamos falando de alguém que está utilizando o próprio cargo para justificar alguns dos seus atos nefastos. Isso também é inadmissível, isso também é incompreensível. Então, a se confirmarem essas denúncias, nós vamos ter um problema muito maior, tá, Fernando? Porque aí nós vamos ter a utilização do poder judiciário para acobertar uma lascívia, uma proibição praticada pela própria pessoa. Eu me valer da minha condição de desembargador para praticar, para normalizar, para dizer, não, tá tudo bem, eu posso fazer, então. Sabe? É chocante, não é não, Fernando? Sim. O CNJ, a corregedoria, né, do CNJ determinou, inclusive, na última sexta, o afastamento dele das funções junto à 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até que tudo seja apurado, porque ele enfrenta não uma, mas algumas acusações de abuso sexual que agora estão tramitando no próprio tribunal do qual ele trabalha. Fernanda, eu espero que essas apurações sejam feitas de forma profunda. Se ele for inocente, que ele seja absolvido, mas que se ele for considerado culpado, que isso seja feito de forma rápida. E eu explico por que de forma rápida. Nós temos uma situação no nosso país, na nossa legislação, que não permite ao tribunal, em nível administrativo, tirar o cargo dele. Então, enquanto essas apurações são feitas de forma administrativa dentro do tribunal, ele vai ficar afastado, mas vai continuar recebendo os seus vencimentos. Eu acho pouco. Ele sendo culpado é pouco. Ele tem que perder os ganhos, os salários, os vencimentos, o rendimento dele de uma forma geral. Não é possível a gente aceitar que o nosso dinheiro, o dinheiro público, seja utilizado para pagamento de alguém que comete esse tipo de crime, né? Então, assim, nós temos que entender que na esfera administrativa o tribunal não pode promover a expulsão, pode promover no máximo a aposentadoria, mas que em se apurando e se julgando procedentes essas denúncias que estão sendo feitas contra ele, que seja aberto contra ele o devido processo legal para que ele efetivamente, aí sim, perca o cargo e deixe de receber seus vencimentos. Porque, sendo realmente verdade o que dizem contra ele, é o mínimo que a sociedade espera. Zedu, a legislação brasileira diz o quê? Menores de 14 anos não têm relações sexuais, é isso? Não podem ter. Qualquer tentativa de se valer, de se praticar algum ato libidinoso contra essas crianças é considerado estupro, e estupro de vulnerável. Por que vulnerável? Por que não apenas estupro? Por que é mais grave? Porque em tese, e só em tese, alguém que tenha já a idade civil, né, que já tem a capacidade civil, em tese, essas pessoas podem dizer sim ou não. Então, quando o não é respeitado para pessoas que podem consentir, a gente tem a figura do estupro. Agora, quando esse não ou esse sim é obtido de alguém que não tem, por lei, o direito de dizer sim ou não, nós temos estupro de alguém que está numa situação de vulnerabilidade jurídica.
Então, e enfática também, né? Porque vamos combinar, né, Fernanda, que uma criança de 12 anos de idade sabe sobre o uso do próprio corpo, né? Claro, a gente não pode ignorar que já exista nessas crianças talvez até, e a idade cronológica não é suficiente para responder isso, mas a gente tem que ter alguma base. Essas crianças podem até ter algum tipo de libido, mas não o libido a ponto de uma conjunção carnal. Isso a gente não pode aceitar, né? A gente não pode achar que isso é normal, porque não é. Não tem ângulo de visão que faça com que a gente considere normal uma criança se deitar com alguém de 30 e poucos anos. Isso é usar um poder, é uma pressão psicológica, ainda que essa criança venha dizer: ah, não, mas eu queria. Não, você não tem que querer ou não querer, você não pode e pronto. Sabe? E mais, é importante também a gente lembrar que os pais devem ser responsabilizados. E por quê? Porque é dever dos pais colocar as crianças em segurança. E quando os pais abrem mão desse dever, né, negligenciam esse dever de proteção, eles têm que, no mínimo, responder, sabe? E me parece que, nesse caso específico, Fernanda, havia um consentimento se não me engano, não sei se da figura materna, da paterna ou dos dois. Da materna, ela agora está sob a guarda do pai. E onde estava em troca esse pai de também, cestas básicas, né? Foi o que eu acompanhei no noticiário. Onde estavam esses pais, né? Onde estava esse pai? Porque é muito fácil, a gente sempre tem essa tendência, a responsabilidade é da mãe. Mas e o pai? O pai estava fazendo o quê? Por que o pai também não estava dando essa assistência? A gente não pode esquecer. É muito... Aí, olha só, a gente vai conversando. Olha, Fê, desculpa, mas vai me dando uma irritação que é absurda. Porque, preste atenção, é muito fácil a gente culpabilizar também a mãe. Por quê? Porque a mãe está empreendendo os cuidados de forma direta. Sim, mas e o pai? Não está empreendendo esses cuidados de forma direta? Por quê? No mínimo, a gente tem que questionar isso. Acabar com essa história de que a única responsável pela segurança das crianças é a mãe. É pai e mãe. O pai também não pode se omitir. Não sei se houve omissão neste caso, Fernanda. Não sei. Pode ser que o pai nem tenha ficado sabendo disso. Então, eu falo de uma forma geral, que a gente tem que mudar um pouco essa visão de que é sempre só a mãe que é responsável pelas coisas. Os pais, gênero masculino, tem sim que se envolver, tem sim que participar de todo o processo que envolve a questão de segurança dos filhos que não tenham ainda completado a maioridade civil. Isso. Zedu, para finalizar, tem uma pergunta aqui de um ouvinte sobre casamento cigano e que é muito comum que eles sejam sempre menores de idade. Você tem alguma coisa a acrescentar aqui? Olha só, se estiverem sob a legislação brasileira, se praticarem dentro do território nacional, pode ser cigano, pode ser povo originário, pode ser o que for, quilombola, mas dentro do Brasil não se permite que se faça isso com as nossas crianças. Tá certo. Fechamos então, Zedu. Bom debate, até a próxima segunda. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta, Fernanda.